Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 130b. Este é 130b porque o anterior foi 130a, embora eu não o tivesse dito. O título: A minha intervenção no encontro que o Papa Bento XVI infelizmente não ouviu. Este capítulo é muito extenso, mas por isso tenho de o dividir em 4 partes. Esta é a parte primeira e abre com uma introdução. Portanto, normalmente se abre porque é a introdução, com uma introdução que vou passar a dizer, só depois é que vem os versículos. Deixo-os agora com o texto integral da minha intervenção de fundo no encontro, tal como a escutei escrevi de véspera e que o Papa Bento XVI infelizmente não ouviu. Advirto que se trata de uma contribuição bíblico-teológica densa, surpreendente, que pode deixar muitas pessoas católicas e de outras igrejas, inclusive pessoas ateias, saudável e fecundamente escandalizadas, que isso tem sempre de fazer a teologia quando prossegue de Jesus, a única teologia que sempre nos remete para Deus Avá Mãe, o vivente, que nos faz viver a todos, ateus e agnósticos incluídos, a quem nunca ninguém viu, nem mesmo Jesus, o de Nazaré, mas que vive misteriosamente em todas e cada uma de nós, todos e cada um de nós, ateus e agnósticos incluídos, só que muito mais íntimo a nós do que nós próprios, e sempre a dialogar, trabalhar com a nossa liberdade, a ver se consegue levar ao seu termo, também em nós, a criação de seres humanos à sua imagem e semelhança, ou mesmo é dizer, fazer de todos nós outros Jesus, o ser humano por antonomasia, o paradigma de todos os seres humanos, já que ninguém antes dele, nem mesmo depois dele, deixou, como ele deixa, Deus Avá Mãe ser Deus nele até ao limite e até para lá do limite, ao ponto de ele poder dizer no Evangelho de João a um dos seus: quem me vê, vê o Pai Avá Mãe. Todos os mais, mulheres e homens, mais os homens do que as mulheres, temos reiterada e demencialmente trocado as voltas a Deus, o nosso Avá Mãe, e corremos a inventar deuses e deusas à nossa imagem e semelhança, com os quais depois justificamos todos os nossos crimes de lesa humanidade e de lesa natureza, um feito em que temos sido peritos ao longo da história e que nos torna ainda piores do que bestas, quase só inumanos puros e duros. Na nossa arrogância pretensamente ilustrada, nem sequer damos conta de que fazemos da verdade mentira e da liberdade opressão, porque também assim são todos os ídolos que infantilmente inventamos, aturamos e alimentamos vida fora, numa quase sistemática anulação da presença-ação de Deus e Espírito vivente em nós. Procedemos assim porque ainda não nos atrevemos a descolar do infantil, do Xuxa no dedo, da demência, do estúpido eu é que sou, do eu posso, quero e mando, estilo Presidente Bush, ou Papa de Roma em versão imperial, ou estilo Primeiro-Ministro José Sócrates em versão caseira nacional. Fôssemos todos já outros Jesus, possuídos e animados da sua mesma fé, plenamente inspirados, soprados, guiados pelo seu mesmo Espírito, e o nosso mundo seria plena e definitivamente humano, mundo de criadores, não de robôs, mundo de livres, não de súbditos, uma polifonia de vozes e uma sinfonia de práticas políticas e económicas todas maiêuticas, e não, de modo algum, esta planetária casa de opressão que o grande capital e o seu mítico Cristo estão aí a edificar como um inferno, não um mítico com que no passado as religiões e a cristandade ocidental assustaram as populações e os povos, mas o inferno real, histórico, onde os executivos das nações e as hierarquias de todo o tipo, também as religiosas e eclesiásticas, foram e são os seus agentes ou diabos de carne e osso, todos eles servidos por assessores, ideólogos, teólogos, peritos de todo o tipo, qual deles o mais dotado de inteligência, mas a inteligência de mente e perversa, que assim são as inteligências idolátricas, nos antípodas das inteligências jesuânicas, em sintonia com Jesus e o seu Espírito que nos habita e sempre quer
fazer-se ouvir por nós, mas que quando servimos os ídolos, com destaque para o grande capital, nunca somos capazes de ouvir, muito menos seguir e prosseguir. Eis então o texto da minha intervenção bíblico-teológica que havemos de mastigar e assimilar até ela se tornar carne da nossa carne, pensamento do nosso pensamento. 1. Versículo 1. O último Fraternizar, edição 171 de outubro-dezembro de 2008, já levantou uma ponta do véu, no destaque intitulado O Livro dos Atos, como você nunca o leu. Leram o texto e como reagiram? Chocaram-se? Escandalizaram-se? Mas com o texto ou com a realidade que ele desvela, põe a nu, depois de séculos e séculos de mentira? Vamos ver se hoje conseguimos, juntos como um só, penetrar mais no âmago do assunto, mais no âmago da verdade, porque, como sabemos desde Jesus, só a verdade nos faz livres, por isso, plenamente humanos, nunca poder, sob a forma de besta, se somos das diversas minorias que o exercem, e sob a forma de minhoca, se somos das maiorias que o suportam, desejam, se lhe submetem, votam nele, e ainda por cima o aplaudem quando ele invade as suas vidas, o seu chão, e lhes rouba as filhas, os filhos, depois de lhes ter também roubado o fruto do seu cotidiano trabalho, quando não até a alma ou identidade. 2. Depois que conheceu Jesus, o do Evangelho de Marcos, o mais antigo dos 4 evangelhos canónicos e, porventura, também o primeiro testemunho escrito do Novo Testamento, a dar-nos notícia, boa notícia, de Jesus e do movimento Jesus, parênteses, todas as vozes oficiais teimam em afirmar o contrário da segunda parte desta minha afirmação, mas certamente fazem-no por razões corporativas e por isso interesseiras que não haveremos de acatar. Fecha parênteses. Lucas, ou melhor, aqueles 2 ou 3, elas e eles, que passaram a viver habitualmente reunidos em nome de Jesus, isto é, em comunhão com o seu sopro ou Espírito, e por isso puderam escrever o Evangelho que ostenta este mesmo nome, meteram ombros a uma empresa que ainda hoje não fomos capazes de entender, muito menos fomos capazes de acolher, e muito menos ainda fomos capazes de viver, praticar, prosseguir. Meteram-se a redigir um novo Evangelho mais completo e exaustivo que o de Marcos, que lhes serviu de paradigma e de inspiração. 3. Trata-se de um Evangelho em 2 volumes. Esses 2 ou 3, elas e eles, que se sabiam e se assumiam como os de Jesus, pois partilhavam a sua mesma fé e prosseguiam as suas mesmas práticas, são os únicos discípulos de Jesus, elas e eles, que escrevem o seu Evangelho em 2 volumes, mas sempre, obviamente, na fidelidade ao do Marcos, o Evangelho fonte por antonomasia, fora do qual não há Evangelho ou boa notícia de Deus ou de Jesus, apenas mito e idolatria. No primeiro volume, o Evangelho de Lucas apresenta-nos Jesus, o de Nazaré, e o seu programa ou projeto político não religioso do reinado de Deus. Um resumo desse programa ou projeto político pode ler-se em Lucas 4, versículos 16 a 30. 4. Diz a narrativa em causa que tudo se terá passado na sinagoga de Nazaré, onde Jesus nasceu e cresceu, na sua qualidade de o carpinteiro e de o filho de Maria. É assim que testemunha o Evangelho fonte Marcos. E onde permaneceu até se experimentar totalmente apanhado, entre aspas, pela missão e sair pela Galileia a dar-lhe corpo, com todos os riscos que isso acarretava. É claro que no final da sua intervenção na sinagoga, Jesus acabou expulso por toda a gente que a frequentava e teve de se cuidar para não ser logo ali linchado. 5. No segundo volume, mais conhecido por livro dos Atos dos Apóstolos, os 2 ou 3, elas e eles que o escrevem, apresentam-nos Jesus e o seu projeto político agora a chegarem às pessoas e aos povos e a serem acolhidos pelas pessoas e pelos povos do mundo fora da Palestina, concretamente até Roma, a capital do Império Romano, que então simbolizava toda a ecumene conhecida.
ou então, o que é também muito frequente, a serem simplesmente recusados pelas pessoas e pelos povos, ou o que é ainda mais frequente, a serem adaptados, amenizados por elas e por eles. 6. No primeiro volume concluiu-se, é um escândalo que sempre nos têm escondido, que nenhum discípulo do grupo dos 12, apesar de todos terem sido chamados e escolhidos um a um pelo próprio Jesus, o entendeu nenhum, até ao âmago. Nenhum deles o entendeu até ao âmago. Pelo contrário, todos, a começar em Simão Pedro e a acabar em Judas Iscariotes, se lhe opuseram e ao seu projeto político e fizeram tudo o que puderam para o sabotar e distorcer. Na sua febre messiânica e nacionalista imperialista, chegaram a descobrir dizer que Jesus é o Messias, igual a Cristo de Deus, o enviado de Deus. Mas a verdade é que nunca o aceitaram a ele, nem ao seu projeto, muito menos ao Deus dele, seu e nosso Abá Mãe. 7. Continuaram todos fiéis e fanaticamente agarrados a Moisés, à lei de Moisés, ao Deus de Moisés, à tradição oficial do judaísmo, não confundir nunca com as mulheres e os homens judeus de então e de hoje, um dos quais é o próprio Jesus, evidentemente. Esse sistema teocrático que falava, esperava, ainda espera, a chegada do Messias na linha dinástica do rei David. Por isso, o Messias do poder de Deus vivo, invencível sobre todos os inimigos de Israel, que finalmente realizaria o grande dia da vingança de Deus sobre todos os seus opositores ou inimigos, que o eram também, no pensar dizer oficial, desse mesmo judaísmo, dos próprios judeus, enquanto o seu povo eleito. 8. Sempre quiseram que Jesus fosse o Messias, o Cristo, e esta é assim que vai começar a segunda parte. Até já.